E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui, como sempre, com a Malu Perini, minha esposa, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Você sabia que a gente fala isso errado, né? O quê? Porque host é pro masculino. Só que a gente fala errado há 100 episódios, aí virou tradição. Como que é pra Falei, mulher? hostess. Hosters. É. A gente não fala inglês, gente. A gente só acha que a gente fala, então tá tudo certo. Qual o tema de hoje, Bolinha? Sobre o que falaremos? Hoje vamos falar sobre felicidade, né? Sobre como construir uma vida feliz, como ter uma vida Exatamente. feliz, enfim. Exatamente. Algo desse tipo. E antes de Vamos ver se a apresentar... gente desvenda esse mistério. E antes de apresentar o nosso convidado, que está vindo aqui no podcast Os Sócios pela primeira vez, e era um nome muito pedido, sempre que a gente abria uma caixinha, o pessoal comentava lá, falava, traz o Summer. Tô dando um spoiler, né? Falei que ia apresentar. Mas eu vou fazer aqui só o nosso pitch de vendas de um evento que nós criamos não tem tanto tempo assim, mas está sendo transformador para muitos empresários, que é o Equity Mais. É um evento presencial, uma imersão de 3 dias com o Thiago Nigro e o Carlos Busch. E aqui eu tô falando já do evento que a gente vai ter em 2023, porque os desse ano estão com vagas esgotadas. A gente fala de finanças, de negócios, de marketing. A gente está fazendo uma empresa que começou pequena e está ficando bem grande, com resultados muito expressivos. E a gente viu que durante essa jornada dá para ajudar outras pessoas através dos pilares que a gente tem aqui no Grupo Primo. Inclusive, no treinamento de janeiro, a Malu vai fazer parte, como aluna. Vai lá para aprender a Se eu tocar não for a MAP. agora, eu tenho que ir, né? Porque... Não, já tá marcado. Você pegou 2 cadeiras lá e a vagas limitadas, você imobilizou o negócio, tá? Mas para quem quiser fazer parte desse treinamento também, inclusive ver se é para você, há um formulário de aplicação aqui no podcast. O foco são empresários que já têm um faturamento em torno de 5 milhões. Então, se você está nesse nível, dê uma olhada, porque pode ser bem interessante. O pessoal tem gostado bastante. O Bush já veio aqui no podcast, o Thiago vocês conhecem de longa data. E é um treinamento realmente muito bom. E em janeiro, a Malu vai estar lá em um dos treinamentos. Não, só para deixar claro, eu realmente quero ir no negócio. Não, eu pedi a vaga. É que o Bruno está falando isso. Só uma pressão leve. Vendesse a minha presença lá também, é só isso. Eu vou estar como aluna, não fale comigo daquela... Mentira, eu tô zoando. Pode falar, tudo certo. Bom, agora apresentando o nosso convidado, estamos aqui com Summer Age, professor, ex-juiz de direito, ex-delegado de polícia, autor do livro As 5 Áreas da Vida, do best-seller Paixão pela Vitória e de outros livros, criador da plataforma O Nosso Grupo, que contém aulas voltadas para organizar as 5 áreas da vida, mentor de concursos jurídicos no CP e URIS, e o crivo aqui da Estela, que monta o nosso roteiro, desde os 22 anos lida com a angústia das pessoas em seu cotidiano. Summer, bem-vindo aqui ao Podcast Sócios. Muito obrigado, Bruno, muito obrigado, Malu, é uma alegria e uma surpresa estar aqui. Que treta, hein? Lidar com a angústia das pessoas. Desde os 22 anos. Porque desde os 22 anos eu era delegado. Fui delegado dos 22 aos 25. Caramba, com 22 anos você era delegado já? Nossa. Aí é por isso que eu lidava com as angústias desde os 22. Entendi. Qual a idade hoje, Summer? 34. 34? Cara, você foi juiz, você foi delegado. Conta um pouco dessa história aí. Eu fui delegado de 22 a 25 em Goiás. Depois eu fui juiz de 25 a 33 em Brasília. Ah, foi recente então que você largou. largou. Exoneração em maio de 2022. Para trabalhar na internet. Para trabalhar na internet, digamos assim, exatamente. Chegou um momento em que não dava mais para conciliar, porque eu sempre tive um curso que é o CPIURES e tal, e ele permitia essa conciliação. E aí, na pandemia, eu criei um outro curso que chama Ser Mais Criativo, que é uma escola de criatividade e cultura que abriga o nosso grupo. E aí ele cresceu e ganhou uma complexidade. Então eram 2 frentes. E aí eu precisei tomar uma decisão. Depois de muita reflexão e análise, a decisão foi tomada. Mas só para entender uma coisa, você tinha um perfil então de funcionário público, pô. Você se formou em direito e tentou virar delegado, passou muito rapidamente, como a gente viu, com 22 anos, depois virou juiz. Mas você tinha vontade de empreender também ou aconteceu por acaso, as pessoas pediram? Eu fui a primeira pessoa na minha família a prestar concurso público. É mesmo? Minha família é de árabes e é uma história de empreendedorismo. É a primeira pessoa a fazer direito, mas todo mundo fazia medicina. Então a primeira pessoa a fazer direito e aí a primeira pessoa a decidir prestar concurso público. E aí eu prestei tudo. E aí depois o meu objetivo era ser juiz e dar aulas. Ser professor. Só que quando eu entrei na magistratura foi mais difícil dar aulas em alguns lugares. Até eu falei, tá difícil de dar aula nos lugares. Eu fui lá e criei uma escola que era o CPIURES. E aí começou o empreendedorismo
daí, digamos. Uhum. E aí foi ganhando um corpo e ninguém tinha noção, pelo menos a minha história da internet, eu não sei a de vocês, não foi uma história intencional, do tipo, eu vou trabalhar e vou fazer disso também um negócio. Era assim, eu vou escrever e publicar o que eu penso. E essas coisas foram ganhando proporção até que se tornaram também um negócio. Quando que você começou na internet, digamos assim? Você lembra o Eu ano? comecei o CPUs tem 9 anos. Nossa, é bastante. Não é uma coisa recente, não é uma coisa recente. Então, assim, desde então, digamos, há uma internet, né, um trabalho na internet. Eu comecei a publicar textos talvez em 2015, com maior frequência. E aí eu basicamente publicava textos, tinha um CPUs que estava ali do lado. Na pandemia, comecei a ser mais criativo, que é essa escola de criatividade e cultura, e aí começou como negócio. Só que, para se ter uma ideia, eu falei isso pro Pedro Sobral, eu não acreditava nessa história de, tráfego pago, o sujeito tem que... Você, meu amigo, quem quiser fazer o curso comigo, tá me acompanhando, vai se inscrever. Não, o que eu vou ficar... Aí eu disse, então vou fazer um teste. Tá bom, vai. E aí eu percebi que realmente era um negócio, que podia ser um negócio, enfim. E aí as coisas foram ganhando Até corpo. hoje, eu e o Pedro, a gente briga, porque eu não uso tráfego. Não usa? Não uso. Causou muito pouquinho, mas praticamente é só Quase orgânico, nada, lançamento. Mas mesmo quando vocês lançam cursos... Não, o Bruno, eu eu e o uso. Bruno somos pessoas diferentes, negócios diferentes, tudo diferente. Aham. Então, eu não uso, o Bruno usa. O Bruno começou de forma intencional, eu não, então tudo... Quando a gente começou na mais ou menos internet, assim. a Malu começou meio que era um hobby, mas na hora que eu vi 500 pessoas assistindo ela, eu falei, não, isso não é um hobby, isso é um baita de um outdoor, porque 500 pessoas, se a gente tiver um produto de 2.000, dá 1 milhão. Exatamente. Então vamos fazer disso um negócio. E foi. Ele ficou muito mais profissional, pelo menos da minha parte, nos últimos 2 anos, porque até então também não usava tráfego. Tinha um pouco de preconceito com isso. Aqui no grupo o pessoal usa. Não é muita coisa que a gente coloca, mas dá uma bela de uma alavancada no resultado no final das contas. Muda né? completamente, né? E aí, como é que você pivotou dessa área que era jurídica, porque você começou empreendimento online, que era um curso, né, o CPIURES, voltado para concursos jurídicos. E hoje você, por exemplo, fala das 5 áreas da vida, fala sobre felicidade. Vamos Inclusive, lá. que 5 áreas são essas, né? Vamos Por lá. favor. Naturalmente, uma pessoa que passa no concurso de juiz ministra aulas para quem quer prestar concurso para juiz. Então, parece intuitivo. E foi mais ou menos esse o caminho. Só que pela primeira vez, alguém dessa área escrevia, e eu sempre gostei muito de ler clássicos, então eu leio Machado de Assis, Shakespeare, Jane Austen, Mário de Andrade, Clarice Lispector, Fernando Pessoa, então sempre estou lendo alguma coisa. E eu escrevia o que eu pensava. E aí, o que aconteceu? Esses pequenos textos foram ganhando uma projeção que extrapolou o mundo jurídico. Então, gente do direito, mas gente da medicina, gente da engenharia, gente empresário, gente que estava começando a vida. E o perfil de pessoas que me seguem é muito variado mesmo. Então, eu tenho pessoas que estão desempregadas. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que me encontrou e disse: eu assisto ao curso com a Wi-Fi do prédio, porque eu estou desempregado, eu não posso pagar o Wi-Fi. E aí eu tenho pessoas que estão no curso e que são muito ricas. Então, eu tenho uma variação muito grande. E aí extrapolou o mundo jurídico. Ponto. Então isso fez com que outras pessoas... Eu passei a perguntar, quem é do direito? Você é do direito? As enquetes. Aí, primeiro era assim, 70-30, 50-40. Hoje é 40-50, 45-55. Então, a maioria das pessoas que me seguem, inclusive, não é do direito. Então... 55-45, tem muita gente do direito, mas muita gente fora do direito. Aí um amigo meu falou assim: Samuel, as pessoas estão te seguindo e essas pessoas querem fazer um curso com você. Curso de escrita, um curso clube de livro. Aí eu disse: cara, tá, vou ver, vou lançar um curso de escrita criativa, porque era o que eu escrevi. Aí eu disse: vocês topam fazer um curso de escrita criativa e tudo orgânico nos moldes da Malu. Aí eu falei assim, tá, topamos. As pessoas falam, topamos. Eu falei, então um dia tal, eu vou lançar. Ok. Eu fiz tráfego, tudo meu é barato. Os meus cursos são de baixo ticket, porque a ideia minha é ser acessível para a maior parte das pessoas. Aí no dia que eu lancei, eu tive 1.200 alunos que se inscreveram. Eu falei, nossa, então realmente... As pessoas querem fazer As pessoas cursos. querem fazer esse curso de escrita criativa, porque
Por mais que a pessoa goste de você, queira fazer um curso com você, se você oferece um curso que é para ela se tornar juíza e ela é médica, ela vai dizer, eu gosto dele, mas não vou fazer o curso dele, não faz o menor sentido. Sim. Aí fizeram. E foi muito legal. Aí eu disse, vou lançar um clube do livro, conversando com a minha esposa, a gente caminhando e tal. Aí, disse, mas será que as pessoas leem? Porque é um desafio, né? As pessoas. Mas será que as pessoas vão ler? Eu lancei um clube e vi que não, elas só querem que eu fale do livro mesmo. As pessoas têm dificuldade. Mas eu acho de ler. legal, não precisa ler daí. Exatamente. Pelo Alguns menos- falaram isso. Eu não pelo quero menos ler, eu quero ver o que você vai falar do livro. Você falou, eu Se há um ganho aí, né? Já faz sentido. E no clube do livro que eu lancei, eu tinha alguns desafios. Primeiro, que essa é a minha filosofia de ser o mais acessível possível para todas as pessoas. Então, eu peguei e disse, olha, eu vou pegar livros que estão em domínio público, porque a pessoa não tem o gasto do livro. Quem quiser comprar, compra. Quem não tem condições, não precisa comprar. Aí, tá bom. Segundo, eu vou fazer um clube de clássicos. Então é Machado, Shakespeare, então, esses. Tá. Terceiro, que eu não quero fazer resenha do livro. Eu quero pegar um clube que as pessoas vão ler e a gente vai pegar os temas que estão sendo tratados ali e trazer para a vida. Tá. E o quarto é que eu não quero tomar tempo da pessoa. E aí eu escolhi livros que se ela ler 15 minutos por dia, ela lê 12 obras em um ano. Você pega alguns grandes livros que são pequenos. Mercador de Veneza é desse tamanho. É teatro, né? Alienista. Exato, é desse tamanho. Então, assim, a pessoa, se quiser... E como faz bem para autoestima? Porque, assim, vira e mexe... Que livro você tá lendo? A pessoa diz, eu tô lendo Dom Casmurro. Nossa, a pessoa tá, né? Não é assim, tipo... Eu sou autor de uns livros de desenvolvimento pessoal. É diferente quando você tá lendo Shakespeare, quando você tá Com lendo... certeza. Né? Aí, beleza, lancei. Mas, assim... peso, né? Eu falei, eu vou ver, vou fazer o teste. Pessoal, lê aí esse capítulo de O Alienista, que eu vou entrar sábado ao vivo para comentar. Falei, será que as pessoas vão ler? Aí eu entrei sábado, 10 da manhã, 400 pessoas. Eu falei, realmente, acho que dá para lançar. E a gente lançou, é super acessível, sem sombra de dúvidas, o clube de leitura mais barato realmente do país, mas é muita gente que faz o clube de leitura. Assim, é um número muito expressivo. Eu tenho a impressão e segundo me dizem, que em número de pessoas que participam de um clube do livro, é o maior clube do livro que há. São 12 mil pessoas. Nossa, bastante gente. É muita gente. É muita gente. Então, mas ele é muito acessível. Muito. Qual o ticket? R$358. Barato. É barato. É barato. E a pessoa precisa comprar o livro. Então ela paga R$29,90 por mês e tem todas as aulas, tem acesso a... Então eu simplesmente viabilizei muita gente que não tinha condições de participar. Então, aí percebeu que vai virando um negócio, porque assim você vai fazendo isso. Tá. E aí, sobre as 5 áreas da vida, respondendo a sua pergunta. Desde muito cedo, desde 13 anos, eu divido a vida em 5 áreas: vida espiritual, vida sentimental, vida financeira, vida profissional e vida familiar. Por quê? Porque eu sempre fui bastante observador e eu sempre conversei com pessoas muito mais velhas do que eu. Gente com 70, 75 anos. E eu fazia perguntas assim: se você pudesse voltar atrás, o que você faria de diferente? Se você pudesse mudar alguma coisa. E eu via nas pessoas uma dificuldade estrutural. Às vezes a pessoa dizia o seguinte: eu teria ficado mais próximo dos meus filhos. Eu não tenho contato nenhum com os meus filhos. Então era um sucesso retumbante do ponto de vista financeiro, mas que custou a família e a pessoa era infeliz. Então eu falei, olha, eu preciso cuidar de cada uma dessas áreas da vida. E eu passei a fazer a análise da minha vida dessas 5 áreas. A ter plano para meta de fim de ano, para cada um, tipo, a vida espiritual. Não, ano que vem eu vou ler a Bíblia. Então, assim, mais ou menos isso. Então, sempre tive metas para cada uma delas. Vida espiritual, vida profissional. Vida espiritual, vida sentimental, vida financeira, Sentimental. profissional e familiar. Tá. Aí eu disse, eu vou ter, vou cuidar de cada uma delas. Só que eu nunca tinha publicado isso e tornado isso público, zero. Era a minha forma de ver o mundo. Até que em algum momento, nas caixinhas eu fui publicando. Disse, não, mas eu analiso a minha vida assim. E aí as pessoas foram, a gente faz uma live, eu comecei a fazer lives. E aí eu falei, quando eu
cheguei a 1 milhão de seguidores e disse, vou dar um presente para vocês, que é uma imersão sobre as 5 áreas da vida e tal. Vai ser no YouTube, sábado, não sei o quê. E foi muito legal. Aí as pessoas pediram para eu lançar o nosso grupo, que é uma assinatura de desenvolvimento pessoal. A cada semana a gente passa por uma área da vida. Aí eu lancei no YouTube, aliás, fiz a imersão no YouTube, muita gente online assistindo a aula, sei lá, 18 mil pessoas que estavam assistindo. E aí começou essa história de as 5 áreas da vida, né? Aí virou um livro tal, e virou uma assinatura. Pô, que bacana. Você estava falando do Mercador de Veneza, né? Eu não li muito Shakespeare, por exemplo. Tem até alguns livros lá em casa que estão o tempo todo me cobrando para lê-los, né? Mas eu gosto muito do Mercador de Veneza. Aquela parte que inclusive foi, né, muito bem interpretada pelo Al Pacino no filme, onde ele fala, né? E um judeu não tem olhos, né? Mãos, dimensões. Aquela parte é muito boa. E uso até como exemplo no Viver de Renda, no meu curso, para mostrar como essa mentalidade, né, contra os credores é muito antiga, porque o Mercador de Veneza, o final dele, vou dar um spoiler, porque afinal tem 500 anos que foi publicado o Se livro. você não sabe o final até hoje... É, me desculpe. exatamente, né? Me passou Então da sinto hora. muito. Mas o livro, ele empresta dinheiro para um cristão e fala, ó, você não gosta que cobre juros, então não vou te cobrar juros não, é só me pagar, o Antônio, um mercador. Mas se não pagar, eu quero 1 libra de carne do seu peito. 1 libra são 453 gramas, ou seja, mataria o cara. No final, o Antônio não consegue pagar ele por conta de naufrágios que acontecem, pelo menos é a percepção que se tem naquele momento. Só que o caso vai a julgamento para o Dodge de Veneza, né, a República de Veneza. Ele fala, olha, você tramou contra a vida de um cidadão de Veneza, né, contra um cristão, então você vai ser condenado. Metade do seu patrimônio agora do Estado, a outra metade vai pro Antônio, porque falaram que ele poderia cobrar a dívida, desde que não tirasse sangue, porque não tinha sangue no contrato. Meu Deus. E no final o Antônio ainda fala, não quero seu dinheiro não, basta que você abra mão da sua religião e se converta ao cristianismo. E nisso, a filha dele ainda fugiu, ele só se dá mal. Então é um exemplo muito bom. Mas qual a importância dos clássicos na sua vida? Porque eu também adoro ler os livros antigos. E você sabe que já vou responder essa parte da tira de carne sem sangue, o Ariano Suassuna vai usar anos depois no Auto da Compadecida. Sim, muito bom. Lembra? Genial. Agora, eu acho que os clássicos mudam tudo. Vou te dar um exemplo. Eu disse isso no evento Vinhas outro dia, que é o seguinte. Eu aprendi com o Machado de Assis que tudo é aliado do homem que sabe querer ou que quer. Que existem mulheres que têm 2 primaveras e que surgem na segunda mais belas do que nas primeiras. E que lágrimas não são argumentos. Então, por exemplo, quando eu vou falar para o meu público, que é um público feminino, que tem entre 25 e 44 anos, é uma mulher que às vezes tem 40 anos, 44 anos e acha que o momento mais bonito da vida dela já passou. Porque ela tá solteira e ela tá vendo um monte de menina de 20 anos, 22 anos, e aí ela não sabe. Eu posso dizer para ela, você é linda, você pode investir em você mesma, ou eu posso dizer para ela como Machado, há mulheres que têm 2 primaveras. Muito mais elegante, né? E surgem na segunda mais belas do que na primeira. Então eu acho que o nível de emoção, como você toca a pessoa e convence a pessoa, se torna outra a partir do momento que a sua bagagem é outra. Você sai superficial. Na essência, você está dizendo a mesma coisa. O que é tudo é aliado do homem que sabe querer? É assim, se você quer alguma coisa e vai lá e faz, acabou. Mas essa é uma frase de Luiz Alves em A Mão e a Luva. Que quer dizer, que Machado fala de Luiz Alves, quando o cara quer mesmo a circunstância negativa, ele usa como uma espécie de impulsionamento, né? Ele vai além, então acaba sendo aliada dele. Aliás, eu acho que é por isso que o Bruno toca tanto as pessoas acham tão elegante, tão inteligente, porque ele usa palavras de outras pessoas, né? É lógico. Óbvio. É muito mais inteligente Uso você usar palavras de homens melhores do que eu. Exato. Que falam melhor e colocam as palavras melhor que você. O pessoal acha que eu tenho uma super memória, sabe? Na verdade, eu tenho um baita de um bloco de notas. É isso que eu tenho. E de vez em quando eu tô lendo um livro, eu gosto bastante do Sêneca, né? E aí, tô no avião, por exemplo, lendo um livro, a quantidade de vezes que eu já parei a Malu pra falar, amor, olha esse trecho aqui. Olha como é que o cara escreve de maneira elegante. Olha as palavras que ele usa. É surpreendente, pô. Aí você olha aquilo lá, você fala, nossa, eu já falei a mesma coisa, mas não conseguiu ficar igual. Aí você pega as palavras dele. Claro. Muda o nível, né? Não, muda o nível. Mas sobre essas 5 áreas, então, você tem como falar um pouco mais pra gente? Tá. É até uma pergunta maior, né? Com essas 5 áreas, a pessoa equilibrando a vida atingiria a felicidade? Era isso que eu ia falar. Bom, fizeram essa pergunta para Santo Agostinho sobre a vida feliz.
Ele escreveu uma pequena grande obra chamada Sobre a Vida Feliz. Então, como é que é essa história de felicidade? Onde está a felicidade? Como construir? E Santo Agostinho, que era um sujeito mundano, ele se converte com 30 e poucos anos, depois de ter filho. A mãe dele faz inúmeras orações, ela é mônica, depois ela se torna santa, Santa Mônica, e aí ele se converte e se torna o bispo de Hipona. Se você lê a obra de Santo Agostinho, você tem a impressão de que está lendo Platão. É sempre uma pergunta com uma resposta, é a retórica, enfim. Aí perguntaram para ele, como é que é possível? Ele diz assim, a vida feliz, ela é construída com base na sabedoria. Se você conhece alguém que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, que é autor de inúmeras obras, estou atualizando aqui as expressões, é autor de inúmeras obras, que é PhD, mas é uma pessoa infeliz, você está diante de uma pessoa com muito conhecimento, mas com pouca sabedoria. Porque a sabedoria deve conduzir à felicidade. E onde está a sabedoria? Ele diz, a sabedoria está na medida, na proporção, na boa proporcionalidade. Por isso Deus é fonte de toda felicidade, porque Deus é a medida de todas as coisas. Então ele diz, a sabedoria está na medida, na proporção, no equilíbrio. Se você não tem este equilíbrio, você não tem sabedoria. E aí, baseado nisso, o que podemos dizer? Podemos dizer que se você não cuida de forma equilibrada de cada uma das áreas da sua vida, você pode atingir determinados resultados de uma área, mas isso pode lhe custar aquilo que chamamos de felicidade. Santo Agostinho vai além e vai dizer o seguinte, o contrário da luz são trevas. E o contrário da sabedoria é a ignorância. Não existe meio termo. A sua vida é como uma casa com cômodos. Quando você entra numa casa com cômodos, ali você tem uma área da vida, ali você tem outra área, ali você tem outra área. São diferentes cômodos. O fato de você acender a luz em um cômodo não faz com que o outro também seja iluminado. Então você pode ter uma área cheia de luz, mas na outra escura, a outra absolutamente desprovida de felicidade. E aí você pode pensar o seguinte, que é a história do sujeito que, tendo conquistado um sucesso financeiro muito grande, foi um sujeito que não viu os filhos. Então a vida familiar dele é paupérrima, é inacreditável. Este sujeito é um sujeito feliz? Ou quem é mais feliz? Porque a mãe dele começa um debate com ele. Bom, vejamos. Eu vou atualizando os números para ficar mais fácil a compreensão às pessoas. Um homem ganha 20 mil reais por mês. E aí trazendo para o assunto que é de domínio de vocês, me corrijam. Um homem ganha 20 mil reais por mês e ele é feliz. E ele é feliz por quê? Porque ele paga a escola dos 2 filhos, porque ele tem um apartamento dele, porque ele tem o carro dele, ele é casado e eles viajam 2 vezes por ano. Este é um homem feliz. Este é um homem feliz porque ganha 20 mil reais. Aí Santa Mônica e Santo Agostinho começam. Então, você conhece alguém que ganha 20 mil reais por mês e é infeliz? Aí diz, provavelmente. Eu conheço muita gente. Que é muito mais, Você conhece alguém que ganha 20 mil reais por mês, tem 2 filhos e paga a escola dos 2 filhos e é infeliz? Conheço. Conhece alguém que tem um apartamento, tem 2 filhos e viaja e ainda assim, se você conversar com ele, vai dizer assim, eu não sou feliz? Conheço. Então, conclusão, ele não é feliz pelos 20 mil reais. Ele pode ser feliz por outro motivo, mas não pelos 20 mil reais. O que faz deste homem um homem feliz? Ela vai dizer, o que faz este homem um homem feliz é a moderação, a mãe diz. E aí ele diz, mãe, atingistes o ápice da filosofia. É a moderação. O que faz este homem feliz é perceber que a sua receita não precisa ser maior para que ele alcance a felicidade. Ele querer crescer é lindo, mas depender disso para alcançar a felicidade é doença. Para me valer de Fernando Pessoa, desejar crescer é lindo, mas sofrer por não ter uma bolsa, como quem sofre por não ter pão, é doença. E aí você precisa de tratamento. Pô, que bacana. Eu gosto de Fernando Pessoa também. O banqueiro anarquista mudou a minha cabeça lá atrás.
Mas, até citando o Sêneca, que eu gosto bastante, ele fala que pobres são aqueles que precisam de muito. E se o cara tem pra caramba, mas sempre quer mais, precisa de mais, né? Ele é pobre, tá Exato, faltando. coisa. exato. Desejar é uma coisa. Precisar, aí você tem que. Porque existe, claro, existe um nível que é precisão. O cara tá desempregado, sei lá, 10 mil reais por mês. Ele quer ter isso, tal, ele sente. Ok. Mas o sujeito ganha 100 mil reais por mês, vamos lá. Ele precisa ganhar quer? Não, ele quer. Querer é uma coisa. Precisar, não. Exatamente. Até citando um ponto dessa parte financeira, você quer falar antes, amor? Não, eu ia dizer que é exatamente o que as pessoas. É porque quando não se tem o dinheiro ainda, as pessoas acham que é isso, no final das É o que contas, falta. né? É o que falta. Tanto é que acho que é uma das coisas que as pessoas sempre perguntam pra gente, porque a gente veio de uma base, né, financeira bem menor do que a gente tem hoje, e as pessoas sempre questionam: ah, mas vocês eram felizes quando tinham menos dinheiro? E a gente sempre fala: sim, a gente era feliz quando tinha menos dinheiro. E provavelmente a gente vai ser feliz igual se a gente tiver mais dinheiro. Porque não é sobre o dinheiro, é sobre essas outras coisas, apesar da gente não ter tanto equilíbrio quanto gostaria. A gente tá propositalmente desequilibrado hoje pra atingir alguns objetivos, mas quando perguntam pra gente, né? A gente nunca foi pobre, pensando em termos financeiros, né? A gente era classe Nunca média. precisamos do pão, por exemplo, né? Nunca faltou, nem Nunca quando eu era pequeno, nem quando a Malu era pequena, nas famílias assim, não faltou. E quando a gente tava junto também não, apesar de que propositalmente a gente viveu num padrão muito abaixo das pessoas que ganhavam igual a gente. A gente morou em uma casa muito mais simples, em uma rua que inclusive no verão do Rio de Janeiro alagava, e a gente foi feliz naquela época. A ponto do povo, deixa eu só explicar pro Sam, a ponto do povo falar pra mim: não, eu lembro, você era pobre sim. Eu lembro. Isso é muito engraçado, Samir, porque hoje o pessoal gosta de pintar, poxa, eu vim de baixo, eu conquistei. Uma vez perguntaram pra Malu, como era quando você era pobre? Ela falou, gente, eu nunca fui pobre. Aí o pessoal mandou, você era pobre sim, que eu lembro. Você tinha aquela cara de sofrida, morava na casa feia, não sei o quê. E a Malu falou, a gente não era pobre. A gente só mantinha um padrão de vida mais humilde pra poder investir mais. Só que o ponto que eu ia falar da questão financeira é que tem um estudo, para colocar dados mais atualizados, de um cara que ganhou um Nobel, inclusive, por conta das pesquisas que ele faz no âmbito das finanças comportamentais, que é um pesquisador israelense. Se eu não me engano, ele é psicólogo. É o Daniel Kahneman. E ele queria ver até quanto que mais $1 era igual a mais felicidade. Por mais que felicidade seja subjetiva, ou seja, mais satisfação pessoal, mais bem-estar. Ele pegou a realidade americana no ano de 2010. E ele foi vendo que realmente, né, mais dinheiro era igual a mais satisfação, porque como você disse, o cara que não tem dinheiro para colocar o pão na mesa, poxa, ele passa uma dificuldade muito grande. A partir daquilo, já começa a ficar melhor. Depois ele pode pagar um plano de saúde para a família, depois pode pagar um bom colégio para os filhos, depois ele pode dar um lazer adequado. Mas ele viu que a partir de um certo momento, por mais que você continuasse ganhando mais dinheiro, os ganhos, em termos de satisfação, eram cada vez menores. O que os economistas chamam de ganhos marginais decrescentes. Era na margem cada vez menor. A quantia que ele achou para aquele período era de $75 mil anuais. Se for atualizar pela inflação americana, pelo CPI, que é o índice que é equivalente ao nosso IPCA, daria um pouco menos de $100 mil hoje. Então, convertendo para um real de 5,40, uns 540 mil reais seria a marca anual, convertida lá dos Estados Unidos para cá, anuais. Lá dos Estados Unidos para cá, né, pelo CPI e depois pela conversão dólar-real, para o dinheiro trazer o máximo de satisfação a partir do ponto que ele começa a ser cada vez menos importante. Lógico que isso aqui é só uma conta grossa para você ter mais ou menos uma aspiração, falar, nossa, mais ou menos até aí tá legal. Depois disso, segundo o Daniel Kahneman, não vai fazer tanta diferença, porque já tem bastante. A escola vai continuar sendo a mesma, a viagem de lazer vai ser muito parecida, o local onde você mora vai ser basicamente o mesmo. A casa que o Jeff Bezos pode comprar, agora que ele é um dos homens mais ricos do mundo, não é tão diferente assim da casa que ele poderia comprar quando não tinha 1 bilhão, por exemplo. Então, com certeza para ele, o dinheiro já não traz mais felicidade. Talvez até traga algo mais próximo da infelicidade com preocupações, eu não sei, né? Concordo plenamente. E acho que, claro, o capitalismo não tem limites. Então, se você quiser comprar uma casa de 50 milhões de reais, você vai encontrar uma casa de 50 milhões de reais. Vai encontrar. Entendeu? Se você quiser ter o seu avião, mas assim, se você vai viajar, consegue ir? Consigo ter uma boa casa? Consigo. E aí, você ter a noção do que é suficiente para você. Eu acho que é por aí mesmo. E aí você falou da parte financeira, e você divide nas 5 áreas, financeira da profissional. Por quê? Porque
porque inclusive eu coloco a financeira antes da profissional, porque é preciso que a pessoa se conheça, né? Às vezes a ambição das pessoas é uma ambição distinta. A minha ambição pode ser distinta da sua e não há nada de errado. Eu fiz uma pergunta numa live, disse, quanto você gostaria de ganhar hoje por mês para você estar satisfeito? E assim, satisfeito, é isso. Aí as pessoas começaram, 5 mil, 7 mil por mês, 10 mil por mês, 30 mil por mês. Uma pessoa colocou 50 mil, aí os outros, que é isso? 50 mil? Que ganância. Aí, enfim, as pessoas gostariam de ganhar isso. Isso é importante por quê? Porque quando você se conhece do ponto de vista financeiro, você toma uma decisão profissional mais adequada. Porque na escolha da profissão, você tem que considerar o que é receita adequada para você. Uhum. Na escolha profissional, primeiro você considera o que você gosta de fazer. O Peter Drucker escreve um artigo que ele diz isso. Saber o que você gosta de fazer não define o que você fará, mas define o que você não fará. E já é muita coisa isso. Segundo, a rotina que você gostaria de ter. Porque a gente está aqui num podcast. Há pessoas que não conseguem colocar o microfone, não querem. Não é o perfil. Então pronto, não serve. Não serve. Ou você está disposto a superar esse desconforto, que é um desafio para você, ou você não serve para a internet, serve para o bastidor, mas não serve para a linha de frente. E o terceiro é remuneração. Quanto é que você quer ganhar? Porque a escola vem de uma visão muito romantizada e muito descolada da realidade. Faça o que você gosta de fazer. Se você for muito mal remunerado pelo que você gosta de fazer, você vai parar de gostar de fazer. Exatamente. Depois de 5, 10, 20 anos, está ali, é muito cansativo, é muito desgastante, muito pouco valorizado. Agora, quando eu me conheço financeiramente, eu sei o que eu quero, então eu tomo uma decisão profissional mais adequada. É por isso que eu faço uma distinção. Até porque é possível ser muito bem sucedido profissionalmente e muito mal sucedido financeiramente. Exemplo clássico, médico. Você tem um médico, vamos pegar para a realidade da população brasileira. Um médico, sei lá, que ganha 40 mil reais, ele ganha mais que 99, alguma coisa da população brasileira. Este cara consegue passar a vida inteira sem construir nenhum patrimônio por falta de educação financeira. É verdade. Sabem disso. O Bruno vê isso no curso dele diretamente. Não, tem o tanto de gente. Já tive aluno juiz, por exemplo, que ganhava muito bem, já tive aluno médico, empreendedores também que tinham ganhos incríveis. E eu já tive aluno que ganhava 5 milhões no ano e gastava os 5 milhões no ano. E não tinha nada. Mas esse pelo menos não tinha dívida. Mas já tive aluno médico que ganhava assim, 50 mil reais e olhar para a vida do cara, o que ele tinha de patrimônio até então, nada. E ainda tinha um empréstimo pessoal que ele pagava de vez em quando. Só que essa era a pessoa mais fácil de mudar, porque faltava só um estalo para ele falar, nossa, eu tenho que viver com menos do que eu ganho para sobrar alguma coisa e começar a investir. Aí em 2, 3 anos esse cara tá muito bem. Sim. Porque ele já tá realizado profissionalmente, ele ganha muito bem na profissão. Aí ele só ajeita a parte financeira no final das contas. Que para quem ganha muito bem é muito mais fácil de ajeitar. O pessoal de vez em quando me pergunta se é complicado administrar um patrimônio grande. Complicado é administrar o pequeno. Pouco. É escassez. Administrar a abundância é a coisa mais simples do mundo. Se você sabe administrar a escassez, você vai administrar bem a abundância no final das contas. E o que você falou do profissional, é até uma dica que eu dou pro pessoal que quer entrar na internet. Porque o pessoal fala, nossa, descobri uma coisa que eu adoro fazer, né? Eu gosto de falar com a câmera e passar conhecimento da minha área para as pessoas. E eu sempre falo, dê um jeito de ganhar dinheiro com isso o mais rápido possível. Porque se é só um hobby, você não ganha dinheiro, não vê progresso, com o passar do tempo, a atividade profissional, que você vai ter que dedicar mais atenção, aquilo vai ganhar disso, você vai deixar de fazer. Quantos canais no YouTube eu comecei a acompanhar e falava, nossa, esse cara aqui é bom, ele fala bem, essa mulher é muito simpática, ela transmite um bom conteúdo. Aí eu fui assistindo os vídeos. Aí depois de 6 meses não tinha mais vídeo. A pessoa não deu um jeito de ganhar dinheiro, ela parava. Porque o boleto era mais importante no final, puxava a atenção dela. Então, se você está começando na internet, dê um jeito de ganhar dinheiro o mais rápido possível, porque nada motiva mais do que o progresso, gente. Você está vendo o progresso acontecer, você vai querer continuar a fazer. E eu acho que a infelicidade vem daí também quando as pessoas invertem a ordem. Elas botam primeiro o profissional, depois o financeiro, em vez do contrário. Primeiro você tem que atingir um sucesso financeiro para que, de fato, você consiga, talvez, fazer o que você gosta,
né? Já que você tem o dinheiro e pode bancar o seu sonho, né? Viver da sua vocação, né? Do que você ama fazer. Então, eu acho que esse é um dos grandes problemas hoje, porque o pessoal dá uma invertida nessa ordem. Primeiro você tem que ganhar dinheiro, depois você faz o que você gosta. Eu concordo. E acho também, eu concordo totalmente com o que você está dizendo, no sentido de que às vezes a pessoa tem que fazer um pouco do que ela não gosta de fazer. Porque assim, eu gosto de passar conhecimento pela internet. E eu acho que eu lido bem com a câmera, eu me encontro ali. Tá, mas quando isso se tornar um negócio, essa é uma das Vai ter um monte de partes coisa chata que de você um vai ter que milhão de fazer. outras coisas que você tem que fazer. Aham. Entendeu? Então não é Tão olhar simples. uma câmera e falar e pronto. E eu acho que as pessoas têm uma visão também muito romantizada de propósito. Eu tenho um chamado, qual é o meu chamado, qual é o meu propósito? E muitas vezes você vai encontrar esse chamado no caminho mesmo, Sim. fazendo. Provavelmente, eu não sei vocês, mas vocês há 20 anos não imaginavam que seria essa a Não. realidade, Há né? 5 anos. Pois é. Há 5 Eu anos. disse, gente, que dia que um sujeito ia largar de ser juiz para trabalhar na internet? Isso é inimaginável. Você ia ter que internar esse rapaz. E aconteceu. Não, é até um ponto bom, porque quando eu perguntei, né, você falou, poxa, fui delegado, fui juiz, eu pensei no meu caso, eu era oficial do Exército. E a minha família tem muito funcionário público, né? O meu sogro é coronel, meu pai é coronel, o irmão da Malu é da minha turma de formação na AMAN, é capitão, os meus tios também foram militares. Então, quando eu falei, eu vou sair, e na época eu nem sabia que eu ia dar certo na internet, eu ia sair pra ficar no bastidor da Malu. O pessoal falou, Eu você comecei tá antes. louco. E eu era primeiro de turma, né? Então, se tudo der certo, eu não fizesse muita besteira, talvez eu virasse general. Então eles falaram, você tá maluco de fazer isso. Aí quando você falou, larguei essa parte de ser juiz, eu pensei, caramba, o que a família dele falou? Mas você disse que todo mundo é empreendedor, então acho que foi menos grave. Eu acho que eles estavam um pouco mais preparados, porque eu já estava conciliando os dois. Não foi do nada, Não foi um um rompante. rompante, né? Bom, ainda dentro dessas 5 áreas da vida, a gente abordou a parte profissional e a parte financeira. E a parte sentimental? Parte sentimental, a vida sentimental é provavelmente a mais difícil das áreas da vida. Por quê? Para todas as Quer outras... falar por último dela? Então... Não! Vamos lá. Por que é a mais difícil? Porque para todas as outras, basta uma decisão pessoal. Você diz, a partir do mês que vem eu vou economizar 10%. Verdade. A partir de... eu vou fazer mestrado profissional. Eu vou cuidar dos meus pais, vou dedicar o domingo a eles. Eu vou fazer uma oração todo dia, meia hora. Então você... decisão... Aí é sentimental. Quer dizer, se outra pessoa não topar, ela não existe. Porque só existe vida sentimental se outra pessoa topa, né? Entrar nesse plano seu. Então eu fui ler uma obra de Platão chamada Banquete. E lá um elogio ao amor. E aí, resumindo, o momento que Sócrates fala, ele diz assim, o amor busca o que não tem. O amor acaba sendo a busca do belo e do bom. Então, alguém diz assim, então o amor é o desejo que eu não tenho, quando tenho não desejo, e acabou o amor, que é a ideia do amor platônico, desejo que eu não tenho. Aí ele diz assim, não, por que não acaba? Porque você, quando está com esta pessoa hoje, mas você não a tem amanhã. E você quer tê-la amanhã. Porque nada te garante que a pessoa que está com você hoje estará com você amanhã. Ela pode dizer amanhã, muito obrigado, mas eu não quero mais. Mas você quer essa pessoa amanhã. Então, você continua amando essa pessoa hoje. Mas como é que eu encontro essa pessoa? Você não encontra essa pessoa. Você é encontrado. O amor é a busca do belo e do bom. Ninguém encontra o amor, todos são encontrados por ele. E como ser encontrado por ele? Alimentando suas belezas e bondades em todos os sentidos. Beleza física, beleza intelectual, beleza espiritual, bondade como retidão de caráter, bondade como competência para. Ele é bom no que faz. Grosso modo, isso significa fazer nascer no outro e se manter a admiração que ele tem por você. O amor não é filho da admiração, o amor pode nascer de diversas formas, mas o amor eros só se mantém com a admiração. Acabou a admiração, ele vai morrer dali a pouco. Isso vale para solteiros, isso vale para casados. Você
Como é que você mantém o amor no casamento? Mantendo a admiração recíproca. A pessoa tem que olhar para você e dizer, nossa, ela é incrível. Eu quero ter ela amanhã. Eu continuo amando hoje. Então, quando eu olho e falo, não quero ter essa pessoa amanhã, o amor hoje já acabou. Por isso que o que não tem futuro não merece o presente. Quando eu olho e falo, amanhã Genial. não tô com ela, então acabou. Acho que é por isso que dá tão certo entre a gente, Paulinha, porque eu te admiro muito, sabia? Vai começar Momento, aqui. declaração. Mas é que eu falo pra ela Não, de vez mas em quando. é verdade. E na Eu chego pra ela e verdade, falo, nossa, que mulher que você se tornou, assim. É Na muito ver- melhor do que era há 10 anos. É muito superior. é muito legal isso que você falou, porque é exatamente isso, né? As pessoas acham que tem um golpe de sorte, e de fato acho que tem um pouco, mas na verdade não, né? Porque se você tá sempre alimentando as suas qualidades, tentando ser uma pessoa melhor, vai ter alguém, e tanto é que a gente pensa assim, será que aquele partidão ali tá solteiro ou não? Porque o cara já foi pego em algum lugar, né? Em algum Exato. momento. E é por isso que eu acho que também concordo com você, amor, que a gente dá tão certo, porque a gente tá sempre tentando alimentar as nossas qualidades para que amanhã a gente também queira estar um com o outro. Eu disse isso a uma aluna. Disse, qual é o risco da Gisele Bündchen morrer solteira? Ah, disse, mas ela é a Gisele Bündchen. Eu falei, pois é. Pois é. O que você tá me dizendo é, ela é tão bonita, tão boa, no que faz tão, que não existe perigo de alguém não falar assim, gente, eu quero. Então, sempre vai existir. Se você alimentar suas belezas e bondades mesmo, Uhum. e se colocar em situações em que você poderá conhecer pessoas, não é beleza e bondade de se fechar em casa. Aham. Num Isso casulo. vai acontecer naturalmente, porque você se distingue dos demais. Mas aí eu tenho até uma pergunta sobre isso, porque você citou a Gisele Bündchen, continuando com esse exemplo, ela é tão, e aqui me perdoem as pessoas mais sensíveis, mas ela é tão foda, que até um cara muito, muito, muito bom fica pequeno do lado dela. Tanto que o Tom Brady, por exemplo, ele é o The GOAT, né? The Great of All Times nos O Estados cara é Unidos. foda. No futebol americano, que é responsável pelo intervalo mais caro da televisão, que é o Super Bowl. O cara é demais. E mesmo assim, no Brasil, a gente fala o Tom Brady, o marido da Gisele. Ele é conhecido assim. Então, porque ele é muito, muito, muito. E aí a minha pergunta é, porque hoje você citou o caso de uma aluna, por exemplo, de 40 anos. E a gente tem um quadro, que é um quadro muito divertido, que a gente faz todo final do mês, na última quinta-feira, que a gente chamou de Bolo Tinder. Que é um Tinder nosso, né? Nossa. Nosso apelido é Boludinhos. E aí é pra juntar os seguidores meus e da Malu, sendo que o público da Malu é uns 75%, 80% feminino, e o meu é uns 60% masculino. Então os homens viriam do meu perfil, as mulheres viriam do dela. Só que tem muito mais mulher do que homem. E a gente olha de vez em quando os comentários e vê mulher que é delegada, que é juíza, que é médica, bonita pra caramba, inteligente e tá solteira. E eu fico pensando, cara, às vezes tá solteira porque ela não consegue encontrar um homem que ela admire mais do que ela. Tá quase todo mundo abaixo do padrão dela. Às vezes ela tá jogando o campeonato errado. Eu disse isso, ela falou assim, mas a Gisele Bündchen, eu falei assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa. É um outro campeonato, Champions League, a Gisele tá virando. Agora você, por exemplo, pessoas aqui, vocês estão jogando a Série B no Brasil, então assim, mas entendeu? Você tem que saber qual é o campeonato que você tá jogando, entendeu? Por exemplo, se eu fosse solteiro, eu não estaria, nossa, a Gisele tá solteira, deixa eu arrumar o telefone da Gisele, porque eu tenho noção da realidade. Então é mais ou menos você saber qual é o campeonato que você joga, entendeu? Então vai ter gente lá, vai ter gente. O Tem mercado que há pra desejar o tudo. possível, então. Este é um dos segredos da dos felicidade, segredos segundo da Santo felicidade. Agostinho. Se você deseja o impossível, o seu caminho é a infelicidade. Mude o seu desejo, deseje o possível. É um dos conselhos que ele dá. Esse é um bom ponto. Eu acabei de ler um livro, agora há pouco tempo, e nem é um livro demais, assim, é mais uma compilação de tweets do autor. É um empreendedor americano chamado Naval Ravikant. E ele fala que o desejo é uma combinação que você faz consigo mesmo, topando ser infeliz até conseguir o que você quer. Se você deseja o impossível, você nunca vai conseguir o que você quer no final das contas. E Mas vai estar será sempre infeliz. Que tem que ser infeliz enquanto você quer? Então, eu também pensei nisso, porque a gente deseja algumas coisas e não é infeliz durante a jornada. Não, exato. Mas é porque a gente sabe que vai chegar lá também. Talvez. A gente tem uma clara noção de que estamos no caminho, por exemplo. Mas esse é um ponto interessante, desejar o possível. Você quer discorrer mais sobre isso? Não, ele recomenda que a pessoa mude o desejo. Mais ou menos o seguinte:
Se você disser hoje que quer ser jogador de futebol, que quer disputar a Copa, aí quantos anos você tem? Mano? Tem 34. Aí não dá mais. Não dá, pô. Entendeu? Você tá desejando o impossível. E aí a pessoa sofre porque o que ela quer não vai se realizar. Uhum. Então o que a gente precisa é mudar. E eu concordo com a Malu. É possível ter felicidade enquanto você tem um projeto ousado de vida. Porque só de ter um projeto ousado, isso já faz de você uma pessoa extraordinária. Há uma parte no Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã, que ele diz o seguinte: que te importa se todos te vaiam, se tu mesmo te aplaudes? Então, se você... Isso foi quando eu fui pensar ainda na magistratura, eu falei assim, se eu tivesse 80 anos, eu me recebesse aqui no meu escritório, em casa, suponhamos que eu tivesse uma visita minha, de mim mesmo. Uhum. Então, eu chegasse aqui para conversar comigo, aos 80 anos. Que conselho eu daria a mim mesmo? Dando certo, a melhor decisão da vida. E dando errado, eu diria a mim mesmo, parabéns. Porque quando a vida te colocou numa encruzilhada, colocou você numa encruzilhada, você foi um homem de coragem. Então, quando você consegue ter essa coerência com o seu desejo, você já experimenta uma felicidade, porque é um respeito a que você tem com você mesmo, com a história que você quer escrever, e daí já vem alguma felicidade. Tem uma frase enquanto você falava do Theodore Roosevelt, que ela veio à minha cabeça. Ele diz que é melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito, que nem gozam muito, nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece nem vitória nem derrota. Perfeito. Perfeito, é isso. Eu acredito nisso também, que é melhor usar, ainda que você falhe, do que simplesmente ficar pensando pra sempre, né? E se eu tivesse feito aquilo? Eu vou ser autorreferente agora, eu odeio quando eu sou autorreferente, mas vou usar o meu exemplo pessoal para isso, porque, de fato, eu acho que eu vi essa mudança na minha vida, e eu sempre falo, né, porque eu era uma pessoa medíocre até uns 27, 28 anos, porque eu não desejava... Você tem mais que 27, 28 Eu tenho anos? 32, obrigada. Eu tô me sentindo jovem ultimamente. A gente foi na Valdinho. formatura do meu irmão. Achei que tivesse A gente foi na formatura do meu irmão do 9º ano. Quando ele entrou lá, a mulher O cara perguntou: é formanda? É formanda? Daí Aí fez um bem Obrigada. danado a autoestima, né? Autoestima lá no alto. Mas, de fato, foi um turn point pra mim, porque ali eu comecei a desejar coisas que eu, de fato, era capaz e não sabia que era capaz. Então, eu sempre ficava ali na mediocridade. Quando eu falo mediocridade, eu não estou falando que eu era uma pessoa ruim ou uma pessoa que não fazia nada. Eu só fazia média, né? Eu estava na média das pessoas e não desejava coisas maiores, porque eu achava que eu não era capaz. E quando ali, de alguma forma, eu entendi que eu era capaz e comecei a desejar coisas um pouquinho maiores, e aí eu fui alcançando, e aí eu falei, caramba, eu de fato posso ser mais feliz do que eu sou hoje. E eu acho que hoje em dia, mesmo tendo um monte de problema, né? Eu tenho 3 empresas, um monte de coisa, e esses dias me perguntaram na caixinha, você acha que você é mais feliz do que antes? E eu acho. Exatamente porque eu desejo coisas e eu sei que eu sou capaz e eu vou, de fato, subindo degraus que antes eu não era capaz de subir porque eu simplesmente não acreditava que era. Exatamente isso. Começou a realizar. Comecei a realizar. Enfim. Bom, pegando agora a quarta área da vida, a parte familiar. Mas antes eu vou contar uma história aqui para introduzir esse ponto. Não é bem familiar assim a história, pelo menos não no final dela, mas no começo sim. Havia um rei na antiguidade chamado Creso. Inclusive ele é famoso porque ele foi o primeiro cara a ter a ideia de pegar um pedaço de metal e fazer uma moeda. As moedas de Creso são muito valorizadas pelo pessoal na numismática. E o Creso era muito rico. Ele era rei numa região que havia muito ouro, né? Na região do rio Pactolo, que inclusive é a região onde se passa a história do rei Midas. E aí ele chamou um filósofo grego para visitar a corte dele, para ver o quanto ele era rico e feliz. Aí Solon foi lá visitar a corte. Aí ele começou a perguntar pro Solon, depois de mostrar toda a riqueza que ele tinha, Solon, quem é o homem mais feliz que você já viu? Aí o Solon contou a história primeiro de um cara que morreu combatendo para defender a pátria. Ele falou, tá, mas e depois desse cara que morreu aí pela pátria? Ah, tem o caso de 2 irmãos que morreram levando a mãe para um templo para ser atendida e não tinha animais de tração, eles simplesmente foram empurrando uma carroça, quando chegaram lá, eles acabaram falecendo para que a mãe pudesse ser atendida. Esses caras também tiveram uma morte feliz. Aí o Creso perguntou, tá, mas e eu? Ele falou, Creso, é impossível eu falar que a sua vida é feliz antes do fim. Você nunca pode falar que o homem foi feliz até que chegue no final.
Aí o Creso ficou meio bravo com isso, mandou o Solon embora. E o Creso queria aumentar o seu poder. Ele falou, não, a gente tem que conquistar outros reinos. E ele, inclusive, mandou emissários para diferentes oráculos na antiguidade para testar quem é o melhor oráculo. E falou, ó, vocês têm que chegar em tal dia, nesse horário, eu vou estar fazendo uma coisa muito específica. Né? Eu vou estar fazendo uma sopa de tartaruga. E perguntem pro oráculo o que eu estou fazendo. Aquele que responder deve ser o oráculo verdadeiro. Aí foram para diferentes oráculos e o de Delfos deu a resposta correta. Ele falou, bom, se o oráculo deu a resposta, agora faça a pergunta que eu quero. Pergunte o que vai acontecer se eu invadir a Pérsia. Aí o oráculo respondeu, quando Creso invadir a Pérsia, um grande reino irá cair. Aí o Creso pensou, eu vou vencer. Mas na verdade era dele que ia cair, ele foi dominado por Ciro. E aí Ciro ia matar o Creso, botou ele para ser morto numa fogueira. E na hora que ele estava para falecer, né, ele começou a se lamentar e falou, ó Solon, agora eu entendi o que você disse, né? Porque ele viu que o final da vida dele estava sendo miserável. Só que quando ele começou a se lamentar, aí algumas histórias falam que Ciro simplesmente levantou a mão e falou, para aí, deixa esse cara me contar a história dele. Ele acabou tornando o Creso um governador de província, porque falou, você tá mais próximo da sabedoria agora, né? E acabou usando os serviços dele. Mas eu quero contar essa história para introduzir a área familiar. Porque, na opinião do Solon, né, 2 caras que eram felizes na sua morte, foi um que morreu pela pátria, defendendo uma família maior, e outros que morreram pela própria mãe. Então, o que seria a vida familiar nessa parte das 5 áreas da vida? Sabe que você pode ser feliz ainda que uma área da sua vida não seja bem sucedida, digamos assim. Por exemplo, financeiramente. Você conhece um sujeito que sempre foi desorganizado financeiramente, não construiu patrimônio nenhum, nada, fez nada. Aí você chega para esse sujeito com 80 anos e diz o seguinte, o senhor foi feliz? Você está aí no final de sua vida, 85 anos, o senhor se considera feliz? Ele vai dizer, eu fui feliz. Porque veja, eu frequento essa igreja há 35 anos. Eu sou casado com a minha mulher há 60 anos, era a mulher da minha vida, eu tô com ela até hoje, a gente conversa todo dia. Eu eduquei meus filhos, todos formados, todos independentes, todos... eu trabalho na mesma empresa, trabalhei na mesma empresa até me aposentar, todo mundo gosta de mim, né? E é isso. Agora, financeiramente, passei maus bocados mesmo, vira e mexe, atrasava aluguel e tal, mas faz parte da vida. Agora eu recebi a aposentadoria e tá tudo bem, né? Então ele diz assim, ó, fui feliz. Agora, é impossível conhecer alguém feliz que seja na vida familiar infeliz. O que você chama de família, este grupo de pessoas, que pode ser seu irmão, para quem nunca conheceu os pais ou para quem não tem contato nenhum, pode ser seus filhos, pode ser alguém, o que você chama de família. Este núcleo deve ser um núcleo de apoio, de amor, de respeito, de compreensão, de aconselhamento. Este núcleo tem que ser feliz, porque senão não há uma vida feliz. Na vida familiar, primeiro, a gente tem que entender o seguinte, a família que você nasce é destino. A família que você constrói é sabedoria. Você é responsável por ela. A Philippa Perry escreve um livro que chama O Livro que Você Gostaria que Seus Pais Tivessem Lido. Ela é uma psicoterapeuta inglesa. E ela diz assim, a relação dos pais com os filhos é como o solo para a planta. A depender do solo, a planta cresce, frutifica, floresce, alcança o seu ápice. A depender do solo, ela não cresce o que poderia crescer. A depender do solo, ela morre. E esta é a relação dos pais com os filhos. O ponto é, as nossas relações com os nossos pais, provavelmente todos que estamos aqui nessa sala, não são relações 100% funcionais. Porque os nossos pais carregam traumas que tiveram da educação com os nossos avós. E eles reproduziram estes traumas. E agora, com os nossos filhos, nós reproduzimos parte desses traumas. Por isso que você se vê, às vezes, brigando com seu filho, dizendo, estou fazendo igual meu pai. Aí você fica até feliz, porque você reputa que a sua criação foi muito boa, que deu certo. Então, tá certo. Mas é porque você não se lembra de que quando você recebeu essa bronca do seu pai, naquele dia você se sentiu incapaz, você se sentiu inseguro, você se sentiu envergonhado. E claro, não é que não deve haver a repreensão, mas é que estes sentimentos vão maculando a sua autoestima. Então, as pessoas em geral têm um problema grave de autoestima, elas se sentem menores do que outras pessoas. E uma pessoa que tem uma relação completamente funcional com os pais, isso é raríssimo, é uma pessoa
curada em sua autoestima, de maneira que ela trata o presidente da República e o faxineiro da mesma forma, porque ela enxerga seres humanos, então são iguais. Ela não consegue ver uma distinção entre as pessoas, porque ela é completamente curada na sua, todo mundo é igual e ela está bem. Resumo da ópera, você pode se curar disso, as pessoas podem construir isso e parar de reagir ao passado. Quando há um evento com nossos filhos, por exemplo, ela diz, você às vezes não está reagindo ao que está acontecendo, você está reagindo ao que te aconteceu. Então, esta consciência vai fazendo com que você se cure com o passar do tempo. Eu acho que vida familiar tem que ter um olhar menos julgador, mais incentivador e mais interessado. Deixa eu ouvir o que a pessoa tem a dizer, por que ela está passando por aquilo, e se eu puder aconselhá-la sim, lutar no lugar dela, não. Ou seja, você agir com um familiar como você agiria com uma pessoa que não é sua familiar. Geralmente é o que a gente faz, né? A gente ouve mais, a gente é mais compreensivo. Exato. Exatamente porque aquela pessoa não é da sua família, então você não pode tratar ela de qualquer jeito, né? Exatamente. Acho que ouvir mais e se colocar um pouco no lugar do outro, porque às vezes quando é nossa família, você quer resolver o problema. Você fala, não, tá aqui, vamos resolver esse seu problema. Mas quando você vai resolver o problema, eu digo o seguinte, se um filho diz para o pai que ele quer correr uma maratona, o pai no outro dia dá um tênis para o filho. Ele não dá a medalha. Então é isso que a gente tem que fazer. Eu digo, Deus faz a mesma coisa. Se você quer, eu quero passar num concurso, quero ser juiz. E aí você pede a Deus que te abençoe. Aí, de repente, quando você vê, alguém te forneceu os livros. Fala, olha, eu tô com os livros aqui em casa que eu acabei de passar, você não quer? Isso é Deus te dando tênis. Agora, meu amigo, tem que acordar às 5 da manhã para correr em volta do parque, porque senão você não vai correr a maratona. Então, as pessoas estão esperando a batalha, a medalha, e Deus está dando tênis. E na família é a mesma coisa. Às vezes as pessoas ficam mal acostumadas, elas estão te procurando porque elas querem a solução. Elas não querem um aconselhamento. E o que você deve dar a elas é o aconselhamento, é o tênis, é a espada para elas irem para a guerra. E você acha, então, que a vida familiar é uma das mais importantes para a gente construir uma felicidade, então? Eu acho que, junto com a espiritual, é a mais importante. Por quê? Porque ela te dá sabedoria para todas as outras. As suas outras decisões vão todas sendo muito pautadas por aquilo que você chama de família mesmo. Uma área da vida não respeita outra área. O Elon Musk tinha acabado de se casar, primeiro casamento, e aí ele pega um voo para ir, tá na biografia dele, ele pega um voo para passar a lua de mel e fica sem o celular. Eles aproveitaram que ele estava sem o celular, convocaram uma reunião do conselho e destituíram o Elon Musk do cargo de CEO. Quando ele chega e recupera o sinal, ele olha e fala assim, não é possível. Puta que pariu. Aí ele olha para a mulher dele, né? Fala, vamos ter que voltar. Ninguém olhou e falou assim, calma aí, a vida é sentimental, um momento importante para ele. Deixa ele curtir a lua de mel. Quando ele voltar, a gente tira ele. Não, ninguém quer saber. Meu amigo, uma área da vida não respeita outra área. Então, o profissional tá aqui, destituído. Vamos aproveitar que ele tá no avião, perdeu a lua de mel, voltou, não sei o quê. Quer dizer, uma área da vida não respeita outra área. Mas uma área da vida também pode ajudar outra área. Entendeu? Então, às vezes, você tem uma família muito unida, te ajuda num momento profissional difícil. Te apoia, não sei o quê. Então, uma área da vida ajuda outra área da vida. A vida espiritual, por exemplo, te ajuda em todas as outras áreas da vida. Tem um estudo que o pessoal fala sobre saúde, tudo, que se chama as Blue Zones, né? Onde as pessoas vivem muito. E é curioso você falar sobre isso, sobre família e tudo mais, porque uma das características que eles veem dessas pessoas, além da alimentação e tal, não sei o quê, é que essas pessoas têm um círculo pessoal de afeto muito forte.
Então, elas têm próximo de si pessoas que geralmente é a família ou amigos que dão esse afeto e isso faz a diferença para a pessoa viver mais e ser mais feliz. Então, é muito doido porque até num estudo que fala sobre saúde e tal, eles conseguem perceber a importância de ter um afeto e uma família, Somos seres sociais, né? no final das contas. É inegável. E isso que você falou sobre o apoio, né, nessa parte que uma área apoia a outra, também é muito nítido pra gente, porque a gente viu isso na prática, né? O Bruno sempre me apoiou financeiramente, e por isso eu pude fazer e crescer profissionalmente. E a mesma coisa aconteceu depois. Não, até quando você falou da questão de que a parte financeira é mais importante do que a profissional, eu enxerguei exatamente isso que a Malu disse, porque eu tinha a parte financeira já mais ou menos estruturada, lógico que com valores muito menores em comparação a depois do sucesso na internet, mas por conta disso, eu já estava no caminho de largar uma profissão que já não me atendia mais. Eu gostei muito da minha fase de tenente no exército, a hora que eu virei capitão, eu me enxerguei um burocrata de farda, eu já não queria mais aquilo. E por conta do financeiro ajeitado, eu falei pra Malu, olha, você pode fazer o que você tá fazendo na internet durante bastante tempo sem se preocupar com a recompensa financeira, porque eu sei que ela vai vir, mas não vai ser rápido. Então ela pôde fazer porque o financeiro estava ajeitado. Então o financeiro gerou o sucesso profissional. Só que isso porque o sentimental, o familiar, né, considerando o núcleo da família, a gente estava em dia. E eu tô dando especial atenção a questões familiares nos últimos tempos. A minha relação com a minha mãe, por exemplo, você sabe disso. Minha relação com a minha mãe, por exemplo, não é uma relação perfeita, né? E muito mais por críticas da minha parte, assim. A gente tem muito problema financeiro quando era mais novo. Nunca faltou nada, mas também não sobrava muita coisa. Teve questão... Instabilidade, questão de dívida. E aí, depois que a gente ganhou bastante dinheiro, eu vi, cara, tudo que eu tinha problema com a minha mãe dizia respeito a uma coisa apenas. Era questão de dinheiro. Só que hoje eu tenho dinheiro pra resolver tudo que era problema lá atrás. Isso deixou de ser um problema. E eu falei, eu quero ter uma relação melhor com a minha mãe. Aí uma vez eu mandei pra ela no WhatsApp, mãe, eu sei que eu não falo muito isso, já faz um tempo que eu não falo, né? Poxa, mas eu te amo muito, tudo. Aí fiz uma declaração pra ela. A resposta dela, né, foi assim, tá tudo bem? Foi dramático. Fazia tanto tempo que eu não falava aquilo pra ela, que ela respondeu como, nossa, você tá se despedindo? Eu falei, não, calma, mas eu fiquei até mal, porque eu falei, caramba, olha só, quando eu fui fazer uma declaração pra minha mãe, a resposta dela foi essa, porque há tanto tempo que eu não faço isso, eu falei, eu devia ter feito mais vezes, né? E me arrependi disso. Mas felizmente eu tenho 34 anos e tenho muito tempo pra fazer. Minha mãe é super nova também. Eu não sei nem a idade dela, porque ela esconde. Acho que daqui a pouco eu vou estar passando ela. Tá, próximo. A minha sogra é engraçada. Mas dentro dessas áreas que você colocou, a espiritual, então, você diz que é, junto com a familiar, uma das mais importantes. É que dá início, né? Então, quando eu falo pela vida espiritual, sentimental, financeira, profissional e familiar, a espiritual é a que dá início. Pelo menos para mim. Quem anda na luz enxerga os buracos e os evita. A maioria dos problemas que nós vivemos são problemas evitáveis e que com alguma reflexão não teriam sido experimentados. O sujeito entra na faculdade de Direito, por exemplo, ele sabe que dali a 5 anos ele sairá para um mercado muito competitivo. Uhum. Um advogado recém-formado ganha R$ 1.200 por mês. Ele é advogado. Ele ganha 1.200, mas ele não ganha R$ 1.200 por mês, mais os bônus, mais 13º, nada disso, nada, não é um funcionário comum, porque ele vira um associado do escritório. Então é como se ele fosse sócio, né? Ele ganha R$ 1.200 por mês e ponto. Aí alguém vai me dizer, não, mas a tabela da OAB, não, você pode sacar a tabela da OAB que eu vou sacar a realidade é essa, e a realidade se impõe. Ele sabe, quando ele entra na faculdade de Direito, ele sabe. Mas mesmo assim ele é capaz de passar os 5 anos sem abrir o livro. E aí ele sai da faculdade e o diploma atesta uma fraude. Diz que ele domina uma ciência que em verdade ele desconhece. Aí ele estuda um pouco, passa na OAB de alguma forma, estudou, aí agora ele tem um problema. Por quê? Porque ele não tem independência financeira, porque ele não suporta mais morar com os pais, porque ele quer se casar e não tem condições de se casar, porque ele não é valorizado na profissão. Ele está com uma série de problemas. Todos eles teriam sido evitados se ele tivesse refletido. É a ideia da reflexão. Na Bíblia está escrito, bem-aventurado o homem que medita na palavra de Deus. Então, é a ideia de você não apenas ler, mas meditar na palavra de Deus.
Essa oração, essa meditação, essa busca de Deus vai fazendo com que você tenha maior clareza para tomar decisões na sua vida como um todo, enxergar buracos e os evitar. Então eu acho que a vida espiritual traz paz na guerra. Você vai para a guerra em paz. Então isso muda, apesar de contraditório, muda completamente a história. Interessante, mas dentro disso você diz então também uma parte de buscar conhecimento nessa palavra de Buscar Deus. conhecimento na palavra. Buscar conhecimento, buscar intimidade. Eu acho que é isso, o Luciano Subirá fala, mas é mais ou menos o seguinte. Se a gente reservasse 1 hora por dia para oração, leitura da Bíblia, se você é cristão, enfim, mais ou menos isso, você teria um nível de intimidade com Deus muito superior àquela pessoa que vai à missa aos domingos, 1 hora no domingo, e acabou. O resto da semana é nada. Entendeu? E a maioria não vai nem à missa aos domingos. Então, o que acontece com a maioria de nós? De repente acontece um problema e você quer de Deus uma resposta. Só que você nem conversa com Deus. Como é que você vai compreender a resposta de Deus se você não tem a menor intimidade? Você não sabe. Então, eu tenho convicção, e essa é uma falha minha também, que se nós destinássemos 1 hora por dia, pelo menos, para isso, a nossa vida espiritual seria muito mais robusta, com maior intimidade, maior proximidade. Isso nos traria carinho, cuidado e sabedoria para todas as outras áreas da vida. E paz. Uma paz que excede todo entendimento. Acho que interessante. A vida espiritual é uma parte que a gente deve, né, Bolder? Então, quando falam sempre isso, é uma coisa que as pessoas questionam a gente, eu não sei se a gente deve. Talvez a gente tenha reflexões É que a gente não é religioso. internas, a gente não tem uma religião específica, não quer dizer que a gente é ateu, a gente não é ateu, a gente acredita em alguma coisa. E quando eu falo a gente, o pessoal fala, é porque de fato a gente conversa sobre isso, a gente tem entendimentos parecidos. Mas A gente se questiona bastante sobre essa parte. mas eu não sei se a gente deve isso, porque a gente se questiona bastante, a gente É. tá próximo a um questionamento, sabe? Não sei. Sabe como você faz? Faz assim, faça o seguinte. Faça quando você estiver em casa uma simples oração. Diga, Deus, eu não sei se você existe, como você existe, quem é você. Mas se você existir, não deixa eu passar por aqui sem te conhecer. Marca o meu caminho, no meu caminho, venha ao meu encontro. Eu quero. Não quero pela dor, não quero nada. Eu quero. E aí pronto. Mas faça com fé. Aí no meio do caminho ele vai. Ele vai aparecer. Ele vai. Eu acho curioso como algumas coisas vêm pra gente quando a gente é muito novo. Você disse, por exemplo, que começou a dividir a vida em 5 áreas quando tinha 13 anos. E eu não vou lembrar exatamente a idade que eu tinha, e nem o que eu estava lendo na época, mas devia ser algum livro de ficção. Eu lembro que, lendo aquilo, eu cheguei à conclusão, deve existir Deus mesmo. Porque eu comecei a me questionar, tá, nós temos o hoje, e antes do hoje você tinha o ontem, e antes você tinha o anteontem, e você pode voltar no tempo até uma hora que você vai chegar em algum início, né? Alguma criação. O que havia antes do início? O que criou tudo? Eu falei, bom, isso deve ser Deus, então. Aí, por isso que ela fala que a gente não tem religião, porque eu acredito nessa força maior criadora, Sim, né, que fez, né, o tempo e o espaço. Mas eu tenho dificuldade de acreditar nas regras morais impostas por essa força criadora. Eu acho que às vezes são regras impostas por homens que quiseram ter o monopólio dessa palavra para poder falar lá no Oriente, por exemplo, olha, a mulher tem que usar a burca e se você, por exemplo, é gay, você vai, né, pro inferno. Não interessa se você é uma pessoa muito boa, né, se você cuida do próximo, cuida da sua comunidade, mas na nossa concepção você não tem salvação. Então eu acredito em Deus. Eu acho que realmente tem que ter uma força criadora maior. Agora, quando me mostram regras morais assim numa caixinha, por mais que eu entenda que são regras importantes, se você volta no tempo, né? Poxa, imagina a não diferença... Não é específica, mas algumas delas... Não, imagina a diferença que tá lá, ó, não matarás. Aí o cara fala, caramba, vamos respeitar esse negócio aqui, né? Então, eu entendo toda a importância e acho que é um baita pilar realmente pra vida, dá uma estrutura, né? É aquilo de você saber o que não pode ser feito para você seguir num bom caminho. Né? Então, concordo. Apesar da gente não ter uma religião específica. Acho que a religião melhora a pessoa. O Ariano Suassuna, numa palestra, disse o seguinte. Ele disse, olha,
que esse pessoal diz aí do Big Bang, diz que do criacionismo, no criacionismo não, da evolução, da arte, diz, ó, o sujeito era um peixinho, e um dia o peixinho chegou perto na terra, caiu, ele queria nadar, não conseguiu nadar, virou uma asa, ele virou voou, e agora ele é um pássaro. Eu preciso ter mais fé para acreditar nisso do que para acreditar em Deus. Uhum. Então, é mais ou menos isso. E aí, você estava dizendo sobre regras morais, né? E a importância delas para a sociedade. Algumas regras, você vai obedecê-las com ou sem sanção. Então, por exemplo, a igreja, do ponto de vista judaico, cristão e outras religiões também, vai dizer o seguinte: não matarás. Se você matar, você vai ao inferno. Há uma consequência, certo? A lei vai dizer para você: não matarás. Se você matar, você vai para a cadeia. Mas suponhamos que não existisse, para você, não existisse lei. Se a partir de amanhã revogassem o artigo 121 no Código Penal, você sairia matando as pessoas? Não. Esta é uma regra. Quase ninguém daquelas. Quase Tô ninguém. Não. Falou, pensou que eu sou o quê? Tem umas duas ou três, né? Tem umas duas ou três, sim, depois. Pelo amor de Deus. Não. Porque o povo acredita em tudo, né? Mas existem algumas regras que, ainda que sem sanção, você não observaria. Óbvio. Né? Você não infringiria. Eu acho que é mais ou menos por aí. E não cabe a nós o julgamento. Então, isso pode e isso não pode. Se você fizer isso, você vai ao inferno, não vai. Cada um deve viver segundo a sua fé. Não cabe a nós julgar as pessoas. Então, se a gente puder acolher essas pessoas, amar essas pessoas, este amor é o que constrange. Na verdade, é isso. Por que as pessoas desacreditaram muito na igreja? Porque o testemunho de vida não era compatível com o que era dito. Uhum. Então você olhava para algumas igrejas e dizia: isso não é uma igreja, isso é uma organização empresarial, é um complexo empresarial. Aí isso acaba minando a sua fé. Uhum. Entendeu? Mas se você percebe um exemplo, aquilo alimenta a sua fé. A maior pregação que existe é o testemunho de vida. Com certeza. Concordo. Enquanto você falava, eu fui buscar aqui uma frase do Abade Faria na obra O Conde de Monte Cristo. E aí, mostrando, né, que eu tenho um baita bloco de notas no final das contas. Bruno Você adora. achou? É rápido? Eu achei Ele porque acha. eu lembro mais ou menos, né? Nossa, eu lembro da frase do Abade Faria sobre a questão do assassinato. Tem uma hora que ele coloca aqui: nas coisas simples e permitidas, os nossos apetites naturais nos avisam de que não devemos nos desviar do caminho que é direito. O tigre que derrama sangue por natureza, pois esta é a sua condição e o seu destino, só precisa de uma coisa: que seu olfato o avise que é uma presa a seu alcance. Logo ele salta essa presa, cai em cima dela e a dilacera. Esse é o seu instinto, ele obedece. Mas ao homem, ao contrário, o sangue é repugnante. Não são as leis sociais que repugnam o assassinato, são as leis naturais, na opinião dele. Então é aquilo, pode não ter uma lei, né, simplesmente ali escrita, mas mesmo assim a gente sabe que é errado, no final das contas. Bom, da minha parte aqui, Boludinho, Acho que era isso falamos aqui. de tudo, né? Você quer perguntar mais alguma coisa específica? Não, acho que falamos de tudo. Não, na No verdade, fim eu vou ter uma pergunta no final No aqui. fim das contas, o que a gente vê é o equilíbrio entre todas essas áreas. Exatamente. E o Bruno falou no início, eu acho que seria legal de falar sobre isso, porque ele comentou, né? Estamos desequilibrados propositalmente. E aí, será que estar desequilibrado propositalmente também deixa a pessoa infeliz? Não é que talvez o Bruno tenha usado a expressão desequilibrado e não esteja desequilibrado. Se estiver desequilibrado, não é bom. Mas o momento da vida pode exigir uma especial atenção para uma determinada área, sem prejuízo da outra. Por exemplo, você pode dizer o seguinte: eu agora estou em um foco profissional muito grande, isso está exigindo de mim. Mas isso não significa que eu não vou encontrar a minha mãe nos fins de semana. Então, assim, não tá dando pra gente estar o dia todo juntos, ou toda noite juntos, mas os domingos eu reservo para ela. Havia um rapaz que se tornou juiz agora, há um bom tempo. E ele disse o seguinte: quando ele estava estudando para magistratura, ele tinha um filho muito novo, um filho de 7 anos. Então, quando ele chegava em casa, o filho já estava dormindo, porque ele saía do trabalho e sentava na biblioteca para estudar. E quando ele saía de manhã para o trabalho, o filho ainda não tinha acordado. Uhum. Então, durante a semana, eles não se falavam.
E aí, no domingo, ele reservava pro filho. Mas ele disse pro filho o seguinte, falou, filho, agora eu tô estudando, papai tá estudando, não dá pra gente estar aqui toda noite. O que que eu vou fazer? Toda noite, quando eu chegar, eu vou lá na sua cama, eu vou te dar um beijo na testa e eu vou amarrar o seu cobertor, fazer um nó, para você ver que eu passo, para que você veja que eu passei ali e que eu te dei um beijo. E aí o menino todo dia, quando acordava, levava o cobertor para a mãe ver que o pai tinha passado lá e dado um beijo para ele. É acomodar. Quer dizer, é o ideal? Não, mas aquele momento da vida exigiu uma super atenção aqui, sem prejuízo de você falar assim, não, mas eu não posso matar a minha vida familiar. Como é que eu faço para cuidar dela nesse momento? Então, é entender o momento da vida. Inclusive, isso é uma coisa que a gente sempre discute, porque eu não tenho filhos ainda, em breve os teremos, acredito eu, e a gente sempre fica discutindo, porque hoje em dia a nossa vida profissional ocupa quase que 80% do nosso tempo, assim, né? E eu demorei para decidir ter filhos. Não decidi, eu sempre soube que teria filhos, mas eu demorei para, de fato, falar, olha, tá na hora de ter, porque eu falava, putz, o Bruno não vai dar a atenção que eu acho que ele deveria dar para os nossos filhos. E eu ficava, tipo, postergando isso, porque agora não é a hora, nunca vai ser a hora. Aí depois, a minha vida profissional também ganhou corpo, eu mesma não vou ter tempo para os meus filhos. E aí eu cheguei a uma reflexão que, na verdade, o meu pai, né, eu realmente acho que a minha criação foi boa, mas o meu pai, ele não estava 100% do tempo comigo. Meu pai era militar, ele saía de casa às 7 horas da manhã, voltava às 7 da noite, ou seja, quase todos o tempo ele não estava em casa, e mesmo assim eu acho que ele conseguiu me dar uma criação, passar valores e tudo mais no final de semana, ali à noite e tal, e aí eu me vi percebendo que não é sobre o tempo, né? É sobre a qualidade, sobre estar junto de alguma forma, sobre conseguir passar os valores de alguma forma. E é o que eu espero que seja o suficiente, porque provavelmente nem eu nem o Bruno estaremos presentes 24 horas por dia na vida dos nossos filhos. Então, eu realmente acredito que não é sobre o tempo. É a qualidade. É a qualidade. Concordo. Mas aí você tá desejando também o impossível, né? Falar que vai estar presente 24 horas por dia. O pessoal coloca uns referenciais hoje em dia. É porque teve uma época, eu acho que a gente passou por um momento aí de uma doutrinação até meio que feminista, onde o homem tinha que estar também tão presente quanto a mulher, sim. Sendo que no fim das contas, a mulher a gente sabe que é mais essencial na primeira momento do filho e tudo mais, então a gente também tem que adequar as quantidades, né, as qualidades e a necessidade de fato daquela área da vida e do momento do filho, da mulher e do homem correto para estar junto. Bom, mas a minha pergunta final aqui, Samia, seria o seguinte: a gente falou das 5 áreas da vida, para você ter uma vida equilibrada, consiga atingir, né, uma existência mais feliz. E para aquelas pessoas que estão anotando ali, vendo, caceta, a financeira tá toda cagada, a profissional não gosta do que eu faço, sentimental não tá legal, familiar também não, espiritual também não. Qual seria o primeiro passo para quem fez um diagnóstico funesto, assim? Falou, nossa, tá trágico o negócio aqui. O que seria Tô saindo necessário para pior do que começar a entrou, mudar? depois já o que eu fui ouvir? Mas eu acho que você tem que estabelecer uma meta para cada uma delas. Pode ser uma meta ousada, pode ser uma meta simples. Então, se a pessoa disser, não, a partir de amanhã eu vou destinar 15 minutos por dia para oração. Eu vou cuidar um pouco mais de mim, que é investir em suas belezas e bondades. Então, eu vou voltar para a academia, vou comer um pouco melhor, tal. Eu vou passar a poupar 5, 10% do que eu vou ter uma outra fonte de renda, uma segunda fonte de renda. Vou estudar um pouco mais sobre investimento. Eu não gosto do que eu faço, não vou pedir demissão agora porque eu tenho conta para pagar, mas eu vou escrever um plano de mudança. Então eu vou destinar o sábado e domingo para escrever um plano de mudança. Qual é a profissão que eu quero exercer daqui a 5 anos? E do ponto de vista familiar eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para lanchar com minha família amanhã, ou no sábado, eu não sei o que, eu vou comprar um bolo, vou deixar na porta da casa, só que eu lembrei da pessoa, só isso. E isso já vai trazer uma sensação de bem-estar muito maior. Eu acho que isso da meta é essencial, eu falo bastante sobre isso. Até tá acontecendo algo agora que é bem exemplar, Emblemático. emblemático nesse sentido, né? Exemplifica bem,
que é o fato de que nesse ano eu coloquei uma meta de treinos, né? De dias que eu treinaria no ano. Defini, o ano tem 365 dias, então eu quero treinar mais ou menos 2/3 do ano, bota aí 240. Vai ser o que eu vou treinar no ano. E ao longo do ano, eu fui perdendo muitos dias, por conta de batida profissional e também fazendo meia-culpa, vagabundagem na minha parte. Mas eu falei, não, eu assumi esse compromisso público, eu não posso falhar, né? Porque o pessoal vai falar que depois eu não cumpri aquilo que eu queria fazer e, poxa, Eu não sou vou ser leonino, sou orgulhoso. um bom exemplo. E agora, no final, eu tô pegando firme nisso. E tô treinando 3 já. vezes por dia pra Não, compensar. eu tô treinando uma vez por dia, mas já tô fazendo isso há 40 dias seguidos sem perder um treino. Nossa. Porque se eu não fizer isso, eu não bato a minha meta. A gente tem praticamente mais um mês pro final do ano e eu teria uns 3 dias de descanso só. Só que vai que eu fico doente, né? Acontece alguma coisa comigo e realmente em algum dia eu não consigo treinar. Se eu não tivesse essa meta, eu não estaria treinando nem metade do que eu treinei nesse período final do ano. Então, ter essa meta realmente te faz fazer mais do que você faria se não houvesse meta alguma. Então, esse é um ponto muito interessante. Coloca uma meta, como você disse, pode ser desafiadora, pode ser mais simples, depende, né? Não pode ser algo impossível, inalcançável, e é o que eu vejo as pessoas fazendo em todo começo de ano. O cara, ele pega um espaço tão curto, que é um ano, e apesar de dá pra fazer muita coisa, mas ele coloca um monte de metas, mas ele não tem uma meta pra 2, pra 3, pra 5, que às vezes pode ser uma meta de mudança profissional. Porque mudar de profissão não costuma ser assim. Existem exemplos de mudanças rápidas, mas a maior parte dos exemplos são mudanças que demoram anos para acontecer. Você citou o seu caso, poxa, não foi uma decisão impensada, foi praticamente uma década para você ver, esse é o caminho. No nosso caso também, a Malu só pôde mudar profissionalmente de área, ela fez ciência política e foi para a internet, porque a parte financeira estava resolvida. Depois que ela foi, aí que eu pude ir. Então foi todo um trabalho de paciência para que a gente fizesse isso. Não foi do dia para a noite. O pessoal fala, você foi corajoso de largar o exército. Não, eu fui medroso. Eu só larguei quando eu tinha certeza que, olha, se não der certo, pelo menos eu tô bem. Porque a parte financeira estava estruturada. Então, coloque metas para sua vida de fato. E possíveis. E, além de possíveis, que você, de fato, vai se comprometer a isso. Porque é muito louco como as pessoas, elas vão lá, né? Determinam certas metas e não levam a sério. Então, não adianta nada você determinar as metas, no final das contas. Eu sempre brinco, e eu falo isso lá no meu programa que eu tenho, que chama Materializa, você tem que colocar metas e levar isso a sério como se fosse um trabalho. As pessoas acordam, às vezes, você está indisposto, você vai trabalhar. Por quê? Porque você tem que trabalhar. Exato. E com as suas metas pessoais, deveria ser o mesmo, ou até mais sérias ainda. Então, se você colocou lá que você vai, sei lá, treinar 5 vezes na semana, você tem que ter o espaço de tempo para treinar 5 vezes da semana. Você tem que ter a academia, você tem que ter a roupa, você tem que ter as coisas. E não levar isso, não, eu vou treinar, né? E aí se não der, não foi. É um compromisso sério que você tem que assumir com você mesmo. Totalmente de acordo. Vou usar essa do treinar pro ano que vem. Não, use. Deu muito certo. E até eu vim parar aqui no final das contas, porque quando eu tinha 20 anos, eu coloquei uma meta para 30. Eu queria ter 1 milhão. Depois a meta até mudou, porque eu descobri o conceito de inflação. Eu não conhecia direito naquela época e vi que 1 milhão podia ser muito menos dinheiro do que era na época que eu defini a meta. Mas como eu tinha uma meta de 10 anos e era dinheiro, não dá pra fazer igual a monografia, que você tem 6 meses, fica sem fazer nada assim, que faz tudo no último trabalho só pra passar de ano. Ou como os treinos do Bruno, que ele também tô meio que fazendo isso, mas agora... Não, mas eu tô bem, tô dando gás ali, o pessoal tá vendo o resultado. Mas essa meta dos 10 anos, eu fui quebrando em períodos menores, né? Fui quebrando em metas anuais. E as metas anuais eu quebrava em metas trimestrais. E aconteceu um negócio muito interessante, que eu comparo com uma corrida de rua. Você já fez provas dessas de 5 km, 10 nas corridas de ruas? Não. Se você for fazer, você vai ver que é bem interessante, porque no primeiro quilômetro, todo mundo sai num ritmo de corredor queniano. 3 minutos o quilômetro. Aí no meio, o pessoal dá uma morrida, e no final, quando tá chegando a linha de chegada, é cada tiro que o pessoal dá que é pra fazer 200 metros, 100 metros rasos. Então o cara, ele se esforça muito no começo, ele fica meio lento no meio e se esforça muito no final. Eu pensei, com a minha meta vai ser igual, por isso que eu vou quebrar intervalos menores. Porque eu vou ter várias saídas e várias chegadas que vão me motivar a fazer mais coisa. Porque no meio do caminho fica meio chato. Você tá muito distante do final e muito distante do começo. Então vai quebrando isso em intervalos menores. Acho que isso vai te ajudar. Bom, da minha parte era isso. Tem mais alguma coisa? Não, é isso. Samir, muito obrigado pela presença, cara. Eu que agradeço. Adoramos o papo. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Você pode deixar as suas redes sociais para o pessoal te encontrar, ou que Ali. faz o seu merchan, enfim. Dos seus Manda produtos bala. também, pode Tá falar que tá bom, aberto. vai abrir. @SamirAge,
conheçam os produtos também, Ser Mais Criativo, nosso grupo, CPIURES. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada a você pela participação. E vocês podem me encontrar no @maluperini, no Instagram e também no TikTok, que eu nunca lembro o meu arroba lá, mas tá lá. Acho que é a mesma coisa. É acho que malu.perini. E também aqui no canal dos sócios, semanalmente, com programas. Por isso, se inscreva no canal e curta esse vídeo, porque ficou muito legal. Espero que vocês tenham curtido, tanto aí quanto no Spotify. Eu sempre esqueço do Spotify também. Inscrevam lá também. Se inscrevam e curtam aqui para ajudar a gente a impulsionar o nosso conteúdo. Vocês podem me encontrar no Instagram Bruno_Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta sobre educação financeira e aqui semanalmente no podcast Os Sócios. Lembrando também, para aqueles que são empreendedores, lembre do formulário aqui do Equity Mais, pode ajudar bastante vocês no começo do ano a dar uma alavancada nos negócios. Iniciar suas metas. Samia, novamente, muito obrigado. Obrigado, Nossa audiência, gente. obrigado por acompanhar. Um grande abraço e até a próxima. Beijos.